um pouquinho. Só mais um pouquinho. Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto incrível e tem tudo a ver com o que eu estava fazendo ali. Sim, eu estava usando o meu tempo para responder aos grupos de WhatsApp. Quem nunca, quem não participa de algum grupo de WhatsApp? Me conta aqui. A grande maioria das pessoas se relaciona diretamente pelo WhatsApp. Isso é bem comum, isso é bem legal, mas a gente precisa entender uma forma de usar essa ferramenta que nos traga aquilo que a gente quer para a vida, mais tempo. E retomando o nosso assunto do gerenciamento de tempo, me conta uma coisa, a gente já conversou sobre isso, é tipo revisão mesmo. Gerenciamento de tempo é gerenciamento de tarefa? Sim ou não? Não! Gerenciamento de tempo não é gerenciamento de tarefas. Gerenciamento de tempo é gerenciamento de vida. Sim, a gente gerencia o tempo para fazer um gerenciamento de vida, para ter mais tempo para conseguir aquilo que a gente realmente quer. E para a gente fazer a seleção do que interessa e do que não interessa, as coisas passam por uma palavrinha que chama significado. Então, para fazer gerenciamento de tempo, que seja um gerenciamento de vida, não um gerenciamento de tarefa, as coisas precisam ter significado. Mais ou menos nessa ordem. Você concorda com isso? Eu não concordo. Eu não concordo. E é justamente por pensar nesta ordem dos fatores é que a gente se relaciona de forma nem sempre adequada pelo WhatsApp. Acredita nisso? Deixa eu te mostrar. A ordem é exatamente o contrário. As coisas têm significado, por isso elas têm valor de vida e por isso elas merecem fazer parte do seu gerenciamento de tempo. Exatamente nesta ordem invertida. E não é assim que a maioria das pessoas faz. E não é assim que a maioria das pessoas lida com a maioria das suas coisas. Eu já busco as coisas porque elas têm significado, isso tem valor de vida, isso vale o meu gerenciamento de tempo. Ficou claro essa percepção? Então, quando a gente olha para o WhatsApp, a gente tem que entender um pouquinho o significado de cada um dos grupos de WhatsApp que a gente participa. Porque sim, eles demandam tempo, eles podem ser divertidos, eles podem ter valor, eles podem ser necessários. Tá tudo bem, eu não sou anti grupos de WhatsApp. Mas a gente tem que entender o significado que cada grupo tem, a importância que cada grupo tem dentro da nossa vida para poder fazer esse gerenciamento de tempo. A gente começa a medir o significado de uma coisa tão subjetiva como as relações, principalmente estas propostas por grupos de WhatsApp, é aí que a gente pode cair numa armadilha. A gente às vezes confunde a palavra significado com curiosidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, bem fácil da gente entender. Olha, meu filho fazia aula de futebol e dentro da aula da escolinha de futebol existia um grupo de mães para aquela turma do grupo de futebol. Ele entrou na escolinha de basquete.
Não? E será que você não saiu porque isso tem significado? Ou será que é porque você tem curiosidade de saber o que anda rolando por lá, mesmo que você não faça mais parte? Seja honesta com você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, a partir do momento que você diferencia com clareza o que tem significado do que é só curiosidade, gente, é libertador. Fica muito, muito, muito mais fácil fazer uma palavrinha que é incrível. Chama-se saneamento do WhatsApp. E essa é uma época incrível para fazer isso. Sabe por quê? Porque agora está começando a se formar as turmas de escola, está começando a se formar as turminhas das atividades extras, os grupos vão começar a surgir. E se você sabe que tem algum grupo que você já não faz mais parte e que não tem mais significado para a sua rotina, pergunte-se, você continua nesse grupo simplesmente pela curiosidade ou isso ainda tem significado na sua vida? Mas assim, os grupos eles são feitos de pessoas e talvez você não queira deletar todas as pessoas daquele grupo da sua vida. E não tem problema. Gente, saneamento é isso, é entender o que é significado e o que é curiosidade e tirar o que é curiosidade, que só vai te tomar tempo. Então olha para aquele grupo. E isso é especial para as mães, porque nós mães participamos de muitos grupos que não são necessariamente de amigos, e sim são das atividades dos nossos filhos e que ganham significado e perdem significado à medida que eles evoluem e que as demandas deles mudam e que eles alteram a sua rotina e acabam continuando tomando o nosso tempo quando não tem mais significado. Então assim, olha para aquele grupo, o grupo da escolinha de futebol, vou retomar o exemplo. Nossa, mas aquela mãe ficava horas conversando comigo enquanto a gente esperava a aulinha. Eu gosto dela. Salva lá o contato, deixa salvo para chamar o menino outro dia para brincar, enfim, para ter o contato. Vê quem mais. E sai do grupo. E sai do grupo, te despede de uma forma bacana. Olha, meu filho optou pelo basquete, ele não faz mais sentido para ele fazer futebol. Eu vou estar sempre aqui, a uma mensagem de distância. Foi um prazer enorme compartilhar no passado com vocês, mas agora eu deixo esse grupo. E sai! Não manda mensagem e fica esperando todo mundo pedir fica, por favor, não sai. Não, guarda essa carência para outra coisa. Manda mensagem, olha com clareza se tem significado ou se é só curiosidade e aí sai, te despede educadamente e sai do grupo. É um grupo a menos. Afinal de contas, a gente sabe tudo que rola nesses grupos de mães. E o quanto a gente não tem de efetividade nesses grupos às vezes. Aliás, esse é um assunto para um próximo vídeo, a etiqueta no WhatsApp. Esse vídeo é incrível e ele vai rolar semana que vem. Não perde. Esse assunto é polêmico e assim, eu não tenho moral para dizer assim, não uso o WhatsApp porque eu uso direto, é muito bom. Mas olha, tem uma parte de etiqueta no WhatsApp que a gente tem que conversar de perto para ver se é isso mesmo ou se você está ajudando esse processo
a se tornar mais lento na sua vida, tomar mais do seu tempo e acabar virando a desculpa das desculpas para você não realizar tudo aquilo que você quer.